Olá! Hoje eu não vou tratar de um livro específico, mas vou abordar um tema, a alfabetização. Para isso, eu vou mostrar a vocês vários livros que influenciaram a minha opção pela alfabetização com textos. Será apenas a apresentação desses livros, não pretendo me aprofundar nem discutir cada um deles. Será apenas uma indicação de leitura para vocês. Esse vídeo será dividido em duas partes. Na primeira parte, eu pretendo tratar da alfabetização de uma forma crítica, quando essa alfabetização é entendida enquanto um problema de método. Na segunda parte, eu pretendo tratar da alfabetização entendida como uma questão teórica, uma questão da prática, uma questão da linguagem, trazendo para vocês essa perspectiva da alfabetização com textos. Então eu vou começar com um livro da Mortati, Maria do Rosário Longo Mortati. O título desse livro é Os Sentidos da Alfabetização. Foi uma pesquisa que ela desenvolveu, o campo de pesquisa dela foi o estado de São Paulo, e o recorte dessa pesquisa se deu entre os anos de 1876 e 1994. Então é uma pesquisa que a Maria do Rosário Mortati vai fazer sobre a história da alfabetização no estado de São Paulo, começando lá no finalzinho do século XIX até o ano de 1994. É um livro fabuloso, é um livro muito interessante. Eu penso que toda alfabetizadora deveria ler esse livro, conhecer esse livro. Há muitos artigos da Mortati também disponíveis na internet que vocês podem ter acesso. Bom, dentre tantas coisas que ela traz aqui, Mortati vai dividir a história da alfabetização em 4 momentos. Ela vai trazer para a gente o primeiro momento, lá no final do século XIX, que ela vai chamar de metodologização do ensino da leitura escrita, ou seja, é um momento em que a alfabetização se torna uma questão de método. É um momento em que os professores e as professoras começam a pensar a alfabetização em termos de qual é o melhor método de alfabetizar. E, segundo a Mortati, concordo com ela totalmente, isso funda uma tradição que perdura até hoje. Até hoje, as professoras, algumas professoras pensam que ao alfabetizar precisam escolher o método ou, como muitas delas dizem, misturar algo de um método com o outro. Ou seja, a alfabetização é uma questão de método. Eu preciso saber, como professora, o que eu devo fazer, qual é a primeira letra que eu devo apresentar, a primeira sílaba e assim em diante. Funda-se uma tradição que perdura até hoje. No segundo momento, a Mortati vai falar sobre a institucionalização de um desses métodos. Depois, no terceiro momento, ela vai falar sobre a alfabetização sob medida, que é quando, gente, a alfabetização é atravessada por testes de mensuração cognitiva, testes de QI, testes para verificar a prontidão da criança para aprender. Isso lá no início do século XX, já tem 100 anos, né? Aí a gente pensa, nossa, que horror, né? Não, que horror não, tá aí até hoje na escola. Até hoje tem práticas na escola nas quais as crianças são levadas a cobrir pontilhados para aperfeiçoar a coordenação motora fina para depois poderem aprender a ler e escrever. Há quem acredite nisso até hoje. Há quem acredite que a criança precisa, a partir dessa avaliação diagnóstica que a professora faz, a criança precisa demonstrar prontidão e maturidade para ler e escrever. Se ela não tiver essa prontidão, essa maturidade, ela precisa passar, geralmente ela é submetida a vários exercícios motores, né? Fazer bolinha de papel crepom, fazer bolinha de massinha para poder desenvolver a coordenação motora fina, como se ela não tivesse, né? Como se uma criança de 1 aninho não fosse perfeitamente capaz, olha que coisa assustadora, de enfiar o dedinho dela dentro do buraquinho da tomada com a maior precisão. Então, veja bem, esse período que lá no início do século XX, né, que ela vai chamar de alfabetização sob medida, vai, segundo ela, relativizar a importância do método. O método já não vai ter tanta importância nesse momento, porque vai estar todo mundo correndo para medir a capacidade intelectual das crianças.
Porque as crianças não estavam aprendendo a ler, né, gente? Não estavam aprendendo a ler com aquele babebe bobu, com aquele meia má, mé, elas não estavam aprendendo. Então, foi assim, um certo conforto, né? Um alívio, saber que o problema não era a professora, o problema não era o método, o problema era a criança. Então vamos medir a inteligência delas. Bom, infelizmente, gente, essa prática que a gente hoje conhece como prática de medicalização e patologização da aprendizagem, ela está muito presente nas escolas, né? Você chega numa escola para fazer pesquisa hoje, e a primeira coisa que te falam é isso, ó, aquele ali tem laudo, aquele ali tem laudo, aquele lá tem laudo também. Aí eu digo, bom, eu não quero ver laudo nenhum, não sou médica, eu sou professora, não quero ver laudo, porque eu acredito que todas as crianças podem ler e escrever, né? Então deixa os laudos para os profissionais da saúde e eu cá me entendo com eles com a leitura e escrita. Pois bem, então a Mortati vai dizer aqui nesse livro de um outro momento que vai acontecer lá na década de 1980, que ela vai chamar de construtivismo e desmetodização, que é quando surge a teoria da Emília Ferreiro, a psicogênese da língua escrita, e nesse momento a questão do método, não que ela desaparece, mas ela fica um pouco também de lado, porque as pessoas começam a ter acesso a fragmentos desse texto teórico, começam a pensar a alfabetização em outras perspectivas e o método fica um pouco deixado de lado. E é interessante, né, que isso vai acontecer na década de 80, sendo que lá na década de 60 nós já tínhamos a teoria da alfabetização, que é a pedagogia do oprimido, né? Bom, e aí, esse livro é muito bom, eu indico a vocês. Eu acrescentaria, é claro que a pesquisa dela foi até 94, eu acrescentaria hoje mais um momento da história da alfabetização que eu chamaria de alfabetização sob normatização. Afinal de contas, em 2017 nós tivemos a implementação da BNCC, que trouxe um documento normativo obrigatório a ser seguido, a compor os currículos escolares, no documento no qual a alfabetização é entendida a partir da perspectiva fonética, ou fonêmica, ou consciência fonológica, sei lá que nome que se dá a isso, mas que é o método fônico, né? Então, e como é um documento normativo obrigatório, eu vou chamar esse período de alfabetização sob normatização. Enfim, bom, e o que vem a ser esse método, né, gente? Eu tô falando aqui de método, o que seria esse método? Bom, seriam os métodos analíticos e os métodos sintéticos. Basicamente, são os métodos fônico e silábico, que são os mais utilizados atualmente. Esses métodos, embora eles difiram na sua ordem de execução, eles são provenientes de uma mesma concepção, que eu vou buscar aqui e vou nomear, trazendo, né, dos trabalhos de Henri Lefebvre, não sou eu que nomeio, é ele, de modernidade urbana industrial. Por que eu vou trazer isso? Porque eu penso, gente, que para a gente trabalhar com alfabetização, quem trabalha com alfabetização precisa fazer um movimento muito interessante de pensar o próprio pensamento. O que é isso? Isso é uma episteme. É quando você se pergunta, você faz perguntas para você e você mesmo responde para você, né? Então, essas perguntas você que cria. Você poderia perguntar, por exemplo, em que você acredita, como você pensa, como que você observa a realidade, adentra a realidade. Então, o Henri Lefebvre, ele vai dizer pra gente uma coisa muito interessante, que desde o início do século XIX, mais ou menos, com a modernidade, o tecido social, ele foi atravessado por aquilo que ele chama de pensamento urbano industrial. E esse pensamento moderno, urbano, industrial, ele trouxe consigo algumas categorias de análise, que são elas: a fragmentação, a classificação, a ordenação, a hierarquização e a homogeneização. Então são categorias de análise que vieram junto com essa modernidade urbana industrial.
E aí, gente, que vem a ser isso? Ah, eu nunca ouvi falar, não sei. Sabe sim, porque é uma herança conceitual. Todos nós recebemos. Por exemplo, quando você vai arrumar aquela gaveta lá na sua cozinha, onde estão os talheres, você tira todos os talheres, aí você separa os garfos, as facas, as colheres, a colherzinha de sobremesa. A primeira coisa que nós fazemos é fragmentar esse todo dos talheres, fragmentamos. Ao fragmentar, classificamos o que vem primeiro, o que vem depois, ordenamos, hierarquizamos. Eu vou colocar os garfos primeiro porque é o que eu uso mais, depois vou colocar as facas, por último vou colocar a colherzinha de cafezinho, que é a que eu uso menos. Ou seja, essas categorias de análise, elas são heranças conceituais que nós utilizamos na nossa vida cotidiana. Nós utilizamos para julgar gente. Andamos pelas ruas da cidade olhando para as pessoas e julgando as pessoas a partir dessas categorias de análise também. Então elas estão presentes no pensamento. Só que essas categorias de análise, embora elas sejam ótimas ao arrumar gavetas de talheres, gavetas do guarda-roupa, enfim, para fazer faxina, elas não se prestam muito bem à prática alfabetizadora. É aí que eu convido vocês a pensar. Por que é que nós utilizamos essas mesmas categorias quando nos dispomos a alfabetizar? Por que é que nós achamos que é uma boa ideia fazer com o texto a mesma coisa que nós fazemos com os talheres que estavam na gaveta? Ou seja, pegar o texto, separar as letras, dividir as letras, classificar as que são mais fáceis, as que são mais difíceis, as sílabas complexas, hierarquizar, organizar. Por que nós achamos que essa é uma boa ideia? Então, gente, eu convido vocês a pensar o pensamento. Por que é que eu utilizo concepções, as mesmas concepções positivistas, pretensamente neutras, para fazer determinadas tarefas que podem ser feitas dessa forma, como arrumar a gaveta da cozinha? E eu quero fazer isso com a alfabetização, eu quero fazer isso com o texto, eu quero aplicar isso no texto. Então, gente, o método, seja lá qual método for, todos os métodos de alfabetização, estou falando de método, tá? Eles utilizam essas categorias. Vou mostrar para vocês como. Todos os métodos fragmentam um fonema ou uma sílaba. E com isso, há a morte do texto e do sentido. Quando o método toma do texto uma letra ou uma sílaba para trabalhar, para copiar, para reproduzir, para falar, para repetir, para recortar, para colorir, ele mata o texto. Imagina, a criança recebe do texto a sílaba ba, e ela tem que copiar o ba, ela tem que colorir o ba, ela tem que recortar o ba, ela tem que pesquisar o ba, ba, ba. Isso não tem sentido nenhum. Quando esse ba sai do texto e vai para a mão da criança para trabalhar, ele morre. É a perda do sentido, né? Então a fragmentação, que é uma categoria dessa modernidade urbana industrial, o que ela faz? Ela produz minúsculos objetos de estudo que são organizados segundo níveis de complexidade arbitrários. Arbitrários por quê? Porque ninguém pode justificar a relevância deles. Ninguém pode dizer que é mais importante ensinar o ba do que o ma, embora algumas pessoas lutem ferrenhamente por um ou por outra sílaba. O método também, com essa herança, o que ele faz? Ele classifica e hierarquiza o fonema ou a sílaba em uma lógica seriada. Há uma ordem de apresentação. Primeiro tem que ensinar as vogais, depois tem que ensinar as consoantes. Primeiro das consoantes tem que ser o B ou tem que ser o M, né, para fazer ma, me. Ou seja, o método ele estabelece, ele classifica e hierarquiza e determina uma ordem. A classificação desses pequeninos objetos desprovidos de sentidos estabelece então a hierarquização, que primeiramente deve-se ensinar o mais simples até que se possa alcançar o que é considerado difícil. Lembrando que o que é mais simples do ponto de vista do adulto alfabetizado.
O que pensa um adulto alfabetizado é completamente diferente do que pensa uma criança na fase inicial da escrita. O método também estabelece procedimentos para o repasse do fonema ou da sílaba. E esse repasse, ele vai fortalecer a educação bancária, a centralidade docente, a figura do aprendiz passivo. Então, o método ele vai dizer para a professora como é que o fonema ou a sílaba tem que ser transmitido, repassado. Então, a prática alfabetizadora, o material didático, o currículo, tudo isso se torna homogêneo. Todas as professoras fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo para as crianças recebendo o mesmo. Então, o material didático, o currículo e a prática se tornam completamente igual. Por que igual, né? Por que a BNCC também utiliza o mesmo procedimento com os códigos alfanuméricos de fazer com que todos façam a mesma coisa ao mesmo tempo? Porque é mais fácil controlar, né, gente? Quando você tem a diversidade, a pluralidade, a polissemia, a polifonia, a inventividade, como que se controla isso? Como se controla inaugurar o inédito, a lindeza do mundo, a boniteza, como diz o Paulo Freire, não se controla. Então o método, ele se presta muito bem a situações de controle, porque na escola é sabido, a escola que utiliza, por exemplo, o método fônico, é sabido que nesse momento, hoje, todas as classes estão trabalhando com a letra M, está todo mundo fazendo ma. Então é muito fácil controlar, é muito fácil supervisionar, né? Então, a homogeneidade, o que ela faz? Ela favorece o controle, o autoritarismo, o apagamento das diferenças, a inibição da diversidade, o silenciamento da autoria e o atrofiamento da criticidade. É isso que a homogeneidade faz. Todo mundo sentado fazendo a mesma coisa. O método, ele produz artificialmente um texto. O texto que está presente no método nunca é um texto que gera conexão com quem o lê, porque é um texto que está morto. Vou mostrar um texto para vocês. A girafa Gigi gosta de goiaba. Tá invertido porque eu estou usando a câmera frontal, tá? Mas é a girafa Gigi, mas ninguém perdeu muita coisa, né? Porque ali está escrito que a girafa Gigi gosta de goiaba. Ou seja, o método, ele vai produzir artificialmente um texto. Esse texto, ele diz alguma coisa para alguém, ele é proveniente de alguma realidade concreta, ele provoca em alguém a discursividade, dá vontade de conversar sobre isso, dá vontade de pensar sobre isso. Não. A girafa Gigi gosta de goiaba. Por que existe esse texto? Porque o método produz esse tipo de monstrengo, o método produz esse tipo de coisas, que são textos canônicos, textos formados por consoante vogal, consoante vogal. O objetivo desse negócio dessa girafa Gigi é só ensinar a letra G, é fazer a criança copiar Gigi, 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 até ela aprender a letra G. É tão espantoso, né? Porque se nós estamos tratando de alfabetização, qual que é o objeto da alfabetização? É a leitura escrita. Então, quando a gente está ensinando a criança a ler e escrever, o que se faz com o método? Subtrai-se, sequestra-se o texto. Gente, é como se eu fosse ensinar você a andar de bicicleta e escondesse a bicicleta, né? Eu fosse ensinar você a nadar e falasse com você, começa a nadar aqui no chão, fazendo os movimentos no chão sem a piscina. Como é que na prática alfabetizadora a criança pode ter início, nessa fase inicial da escrita, a alfabetização, né, sem o texto, com a girafa Gigi que gosta de goiaba? Tirar o texto é como tirar a bicicleta. Então, o método, ele produz artificialmente o texto, e o texto é sempre subordinado a um fonema, a uma letra, a uma sílaba. Veja bem, o texto que a criança recebe não é um texto de verdade, não é um texto que é consoante à realidade concreta, à experiência da vida, à subjetividade, ao sentimento. Não, é um texto artificial, é um texto morto. Ele
O método isola o texto, então, do contexto social, cultural, político, histórico e submete e dá abertura para que esse texto seja submetido a práticas mecanicistas na alfabetização. Circule o bar da goiaba, copie a palavra girafa, separe as letras da palavra gigi. Quantas vezes o gi apareceu na gigi? Esse tipo de atividade. Então, esse texto sem sentido, ele vai fomentar também atividades sem sentido, enfadonhas. Eu não sei como as crianças suportam, não sei. O texto, então, ele é submetido às análises fonética, morfológica e sintática. Ele se torna um produto, uma coisa a ser consumida. E com isso a criança ela é excluída do seu próprio processo de alfabetização. Ela não faz parte. Ela chega na sala de aula dela, ela não faz parte daquilo, ela não tem nada a ver com aquilo, nem com o que está fixado na parede, nem com as propostas, nem com as atividades, nem com nada. Ela é uma estrangeira, né? E por fim, afeta também a avaliação, porque no final das contas, gente, é considerada uma criança que aprendeu aquela que conseguiu entender a lógica dessa mecânica aí de se eu coloco o B com A faz o Bá, se eu coloco o B com E faz o Bé. Ela entendeu a mecânica e ela reproduz a mecânica. Então ela é considerada uma boa aluna. Não significa que ela aprendeu a ler e escrever. Bom, gente, então, até hoje no Brasil, a alfabetização ainda é considerada, em grande parte, um problema de método. Em grande parte, o método fônico e o método silábico, esses dois métodos estão presentes nas escolas até hoje, com muita força. Eu diria que até em grande maioria. Então, é preciso que a gente pense o pensamento. Por que é que eu acredito que essa é uma boa ideia? Por que é que eu acredito que ao oferecer um texto sem sentido, uma sílaba, uma letra isolada, repassar isso, pedir que copie, por que eu acredito que essa é uma prática alfabetizadora que vai contribuir com a aprendizagem e desenvolvimento das crianças? Bom, vamos ver então agora um pouco sobre a alfabetização não entendida como um problema de método, mas a alfabetização entendida em diálogo com a teoria, com a prática e com as linguagens, tá? Antes de fazer isso, eu queria mostrar para vocês esse livro aqui, que se chama Ciência com Consciência, do Edgar Morin. Esse livro foi publicado aqui no Brasil em 1999, e nesse livro o Edgar Morin trata da teoria da complexidade. Aqui eu vou chamar a atenção para o último capítulo, que se chama Teoria e Método. Nesse livro, gente, por que eu estou trazendo esse livro? Ele tem alguma coisa a ver com alfabetização? Não, mas ele vai me ajudar a pensar o que é que eu posso fazer com esses livros que eu vou apresentar aqui. O que eu faço com esses livros que eu vou apresentar aqui para vocês? Bom, olha que coisa. Vou ler aqui uma citação do Morin para vocês. Ele diz assim: uma teoria não é o conhecimento, ela permite o conhecimento. Genial, genial. A teoria não é conhecimento, a teoria permite conhecimento, ou seja, teoria nenhuma vai ser aplicada lá na sua prática. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas você fica falando de teoria, na prática é outra coisa. Gente, teoria e prática são a mesma coisa em linguagens diferentes, elas estão tratando do mesmo em linguagens diferentes. Só que a teoria, ela não é o conhecimento. Ou seja, o que eu faço então com o texto teórico? Ora, trabalhe nele, leia o texto teórico, pense e crie outra coisa. Essa outra coisa é que você vai trabalhar na sua prática. Porque quando você lê o texto teórico e está pensando sobre ele, está criando essa outra coisa que você está criando é já relacionada à sua prática. A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. Então você lê o Edgar Morin pensando lá eu agora estou pensando, né, nos textos aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas você pode ler o texto do Edgar Morin
pensando em qualquer coisa, pensando na sua vida pessoal, pensando na sua cidade, pensando na sua sala de aula. E é isso que você pensa, isso que você cria é o conhecimento, é quando você produz outra coisa. Então, o Mohan vai dizer que a teoria não é um texto instrucional, que é preciso realizar um trabalho cognitivo que resultará em conhecimentos. Só que ele faz um alerta aqui, que vai ser muito útil para nós em se tratando de alfabetização. Ele vai dizer que, em geral, é muito comum que a teoria seja degradada em método. O que é isso? É quando as pessoas leem o texto teórico e pensam assim, como que eu posso usar isso aqui lá na minha vida, lá na minha sala de aula? Ele chama isso de degradação. Né? Eu já disse, teoria nenhuma é método. Ela não é conhecimento e ela também não é método. Você não vai utilizar isso aqui na sua sala de aula. Só que o Mohan diz que as pessoas, em geral, elas procuram na teoria algo que elas possam converter em método e utilizar na prática. E aí ocorre essa degradação. E eu vou falar muito sobre isso ao apresentar os outros livros, tá? Porque, gente, é impressionante. A ideia de que eu preciso ter um método para ensinar a ler, a escrever, ela é tão forte que até mesmo quando eu me deparo com texto teórico, eu quero transformar isso em algo que eu possa fazer lá na sala de aula. Bom, agora então eu vou mostrar os livros que me influenciaram, me influenciam até hoje em uma prática de alfabetização com textos. O primeiro deles, e o mais importante de todos, é Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Esse livro aqui, Paulo Freire, ele escreveu esse livro enquanto ele estava lá no Chile, exilado, e foi publicado lá em 1968. Aqui no Brasil, esse livro foi publicado apenas em 1974, porque a censura da ditadura militar não permitiu a publicação anteriormente. O que Paulo Freire traz aqui? Como eu disse a vocês, gente, eu não vou tratar, não vou me aprofundar e não vou falar de todos os livros, porque são muitos, só vou trazer algumas ideias e algumas indicações, e essas indicações de leituras para vocês, tá? Então, o Paulo Freire aqui, ele vai falar pra gente de uma educação problematizadora e dialógica. Eu acho que se ele tivesse escrito nesse livro só uma frase que já bastaria para mim, que seria: tudo começa no diálogo. Então a prática alfabetizadora, ela começa no diálogo. O que é o diálogo? O diálogo é você sentar com a criança, escutar a criança, não é deixar falar. Porque quando você pensa, vou deixar falar, você ainda continua sendo a autoridade. Aí Paulo Freire vai balançar nisso também, sabe? Você tem que pensar nessa questão da sua arrogância docente, da sua autoridade docente. Não é você que deixa falar, é uma roda dialógica, democrática, onde as pessoas falam, as pessoas pronunciam. Ele vai falar aqui das condições do diálogo, né? Por exemplo, você tem que acreditar na criança. E não é uma crença assim, eu acredito. Não, você tem que ter uma episteme, você tem que se perguntar. Eu acredito mesmo que a criança é um ser de culturas? Eu acredito que a criança é um ser que viveu a história, que traz conhecimentos, que tem o que dizer? Eu sei escutar o que as crianças estão dizendo? Ou eu tenho uma escuta condescendente daquele tipo, primeiro você fala, agora é sua vez de falar, fulaninho. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da gente aprender a ouvir, sabe? Ele diz assim, é preciso ouvir para aprender a falar com eles. Então, o Paulo Freire, gente, é impossível, né, falar de Paulo Freire aqui em 2 minutos, olha que absurdo, mas é um livro que eu indico a vocês, que vocês leiam, que vocês estudem, para vocês pensarem nessa prática alfabetizadora que principia no diálogo, uma alfabetização que não se limita à transmissão de um código, uma alfabetização no qual a leitura e a escrita precisam estar encharcadas de sentido, precisam estar repletas da materialidade concreta da existência das crianças. Uma alfabetização que tenha sentido, uma alfabetização que produza um currículo que seja fruto desse diálogo, dessa interação entre as crianças e a professora.
uma alfabetização que entenda que a pronúncia, que a linguagem é um ato de criação, que quando a sua criança está falando, ela está criando, e que criar é genial. É um livro que te ajuda a se pensar, a se perguntar, a se questionar, a estabelecer uma relação crítica com você mesmo, porque você vai perguntar a si mesmo como tem sido a sua prática, a sua relação com as crianças, como você vê as crianças, como você entende as crianças. Enfim, pedagogia do oprimido para mim é o mais importante. Para mim, eu entendo que nada foi escrito até hoje que superasse esse livro, tá? Todos os livros que eu vou apresentar, que vieram depois, são filhos desse. Tudo que já escreveram depois já foi dito aqui de alguma forma, já nos levou a pensar. Então esse livro aqui é o principal em se tratando de alfabetização no Brasil. Outro livro muitíssimo importante, infelizmente ele não está aqui, o livro, porque está lá na UF, eu deixei lá, esqueci lá. Então, mas eu trouxe esse aqui. Esse livro se chama O Texto na Sala de Aula, um clássico sobre o ensino de língua portuguesa, que é uma releitura do livro que foi lançado pelo professor João Vanderlei Geraldi em 1984. O livro é intitulado O Texto na Sala de Aula. Aqui dentro desse livro tem a capa, as capas do livro, pelo menos as capas vocês vão conseguir ver, tá? Gente, quando esse livro, a capa era essa, tá? O Texto na Sala de Aula, essa capa verdinha, era isso aqui. Tá lá na UF, não tenho ele aqui agora. Bom, quando esse livro foi lançado em 1984, foi assim, ele impressionou muito as pessoas. Foi um livro muito lido, muito discutido, muito estudado. Ele modificou muitas práticas, mas ele não teve uma entrada muito grande, assim, se tratando de território nacional. Eu já vou falar por quê, tá? Embora eu considere que toda professora alfabetizadora deva ler e estudar esse livro, O Texto na Sala de Aula. O meu é com essa capa. O meu é essa capa aqui, ó. O meu é essa capa aqui. Então, é um texto que as professoras alfabetizadoras devem ler. Bom, e o que o João Vanderlei Geraldi faz aqui? Né? Faz coisas fabulosas, né? Ele vai trazer aqui o interacionismo linguístico, que é um modelo explicativo que toma o texto como unidade de sentido. Vou dizer só isso desse livro, tá? Olha só, ele está defendendo que na prática alfabetizadora e no ensino de língua portuguesa, que a professora trabalhe com texto. Gente, ele escreveu um livro para dizer o óbvio que ninguém até hoje entendeu, que na alfabetização a gente não deve trabalhar com fonemas e sílabas, mas sim com o texto. Mas não é qualquer texto, textos que tenham sentido, textos que sejam produto de uma relação dialógica. Então, ele vai trazer essa ideia, né, que se a gente pensar bem, puxa vida, mas isso não era o óbvio? É óbvio, só que até hoje as pessoas não entenderam. O Vanderlei, ele vai dizer que os métodos de alfabetização e as técnicas de memorização do alfabeto demandam a suspensão do modo de funcionamento da linguagem. Olha só, olha só. Então, isso ele vai dizer, esqueci. Ele vai dizer nesse artigo aqui, gente, vê se dá para ler. O texto nos processos de aquisição da escrita. É um texto do João Vanderlei Geraldi. Esse texto você acha na internet, está na Revista Brasileira de Alfabetização, foi publicado em junho de 2017. É um texto recente, né? E aqui ele vai dizer, então, que os métodos de alfabetização e as técnicas de memorização do alfabeto demandam a suspensão do modo de funcionamento da linguagem. Por
Por quê? Porque o Vanderlei, ele estudou o Bakhtin, né? Então ele vai fazer uma diferenciação entre língua e linguagem. Quando você trabalha com os fonemas, com as letras, com as sílabas, com a gramática, você está operando no repasse da língua, a língua como uma coisa morta. E aqui ele está defendendo o trabalho com a linguagem, que é essa conversação difusa, desordenada, polissêmica, na qual cada um atribui sentidos os mais variados ao que diz, ao que escuta. Ele diz que quando trabalhamos com letras isoladas, ensinando o alfabeto, há uma suspensão do modo de funcionamento da linguagem. Ele vai dizer também, nesse artigo aqui, que a perspectiva do letramento fortaleceu o método fônico, e eu concordo completamente com ele. Veja bem, lá na década de 90, finalzinho da década de 90, precisamente em 1998, nós tivemos aqui no Brasil a publicação de alguns livros que tinham como objetivo principal tratar do conceito de letramento. Esse conceito, ele proliferou aqui no meio acadêmico. Então nós tivemos assim uma grande produção acadêmica desde final da década de 90 até hoje, tá, gente? Com muitas teses, dissertações, TCCs e infinitos artigos que tratam do letramento. Bom, o que o Vanderlei está criticando aqui, eu também critico da mesma forma e com a mesma intensidade, e também muitos outros pesquisadores pensam da mesma forma, que a introdução do termo letramento no campo da alfabetização promoveu a dicotomia entre o domínio do código e a função social da escrita. Mites, mas é isso mesmo que o letramento critica. Tá, eu sei, eu li os livros, eu comprei, eu li os livros. Só que quando isso chegou no chão da escola, foi isso que aconteceu. Hoje na escola, você encontra professoras produzindo atividades de codificação, que seria alfabetização, e atividades de letramento, que seria trabalhar com a discussão, com a função social da escrita, para que serve uma receita de bolo, essas coisas. Então, houve essa dicotomia no chão da escola, embora talvez essa não tenha sido a pretensão inicial, mas até hoje eu fico pensando, né, se nós já tínhamos uma alfabetização freiriana, na qual a aprendizagem do código já é indissociável da função social, da perspectiva política, da existência do sentido relacionado às condições concretas de existência. Nós já temos essa alfabetização que para mim é perfeita. Aí foram lá e dividiram isso aqui em duas partes, alfabetização e letramento, né? E como essa ideia... Veja bem, esse livro aqui, ele é muito difícil de ser tomado como um método de aparecer numa cartilha. Por quê? Porque precisa conversar com a criança, precisa ouvir a criança, precisa entender a criança, precisa compreender o modo de compreensão da criança, né? Já na questão do letramento, aqui foi muito difícil criar uma metodologia, uma cartilha. Na questão do letramento, não. A questão do letramento, rapidamente as editoras, e na internet você acha muitas atividades, coloca lá, atividade de letramento, vão aparecer centenas para você, atividade de letramento. Atividades de alfabetização, aparecem centenas. Então, esse conceito de letramento, o que aconteceu com ele quando ele chegou no chão da escola? Ele provocou a ruptura, a dicotomia no conceito de alfabetização. Então a questão do código, do ensino do código se fortaleceu. E aí que o Vanderlei vai falar, né, que a perspectiva do letramento fortaleceu o método fonético, o método fônico, porque aí a professora diz assim, olha, eu trabalho com alfabetização e letramento. A parte de alfabetização eu faço com método fônico, a parte de letramento eu faço na rodinha, com conversas, não sei o quê. Então, promoveu essa ruptura, essa dicotomia, né? E aí, bom,
Então esse texto aqui do Vanderlei eu sugiro para vocês, eu sugiro para vocês também o texto dele, o livro dele, até que se chama O Texto na Sala de Aula, para a gente pensar nessa possibilidade fantástica que já estava posta pelo Vanderlei lá em 1984, de se alfabetizar com textos e não com sílabas e não com letras isoladas, né? Aí eu falei lá no início, sobre, quando eu estava apresentando esse livro, que ele ficou conhecido, relativamente bem conhecido, mas que ele não adentrou de uma forma instituída os planejamentos, as políticas de educação, enfim. E muitas professoras não leram esse livro, né? Por quê? Vamos pensar por quê. Porque esse livro aqui, ele foi lançado em 1984, tá? Juntinho com ele, em 1985, chegou no Brasil um outro livro, esse livro daqui, A Psicogênese da Língua Escrita, tá? Juntos, chegaram juntos. E aí, esse livro aqui, ele rapidamente, ele foi lido e ele foi apropriado e foi convertido em método, virou método num instantinho. Esse aqui não, esse aqui, sei lá, acho que quem leu pensou assim, nossa, que difícil, né? Como que eu vou tomar uma proposta na qual precisa conversar, ouvir a criança, produzir textos com elas e como que eu vou transformar isso numa cartilha? É difícil, né? Não, deixa pra lá, deixaram pra lá e se debruçaram sobre isso daqui. Porque isso daqui, sim, isso aqui virou método e eu já vou falar sobre isso. Bom, em 1985, nós temos acesso aqui no Brasil à pesquisa de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, através desse livro, Psicogênese da Língua Escrita. Nesse livro, quando esse livro chegou, foi uma festa. Foi uma festa porque, dentre tantas coisas que elas trazem aqui, elas vão fazer com que as pessoas comecem a pensar e a investigar e a observar a criança. Como pensa a criança? Como que a criança constrói conhecimentos sobre a leitura e escrita? Acho tão interessante, né? Sempre volto no Paulo Freire, ele já estava dizendo isso há tanto tempo, né? Ninguém prestou atenção. Ninguém prestou atenção. Também a ditadura proibiu, né? E tal. Bom, então, elas vão dizer isso. E aí, esse livro, quando ele chega, a Mortati mesmo vai dizer assim, a professora alfabetizadora não leu esse livro, não leu. Como que a professora alfabetizadora teve acesso a ele? Através de palestras, cursinhos, fragmentos, mas não leu esse livro, não estudou esse livro, né, em grande parte, é o que a Mortati está falando, e eu concordo com ela, tá? E aí, o pessoal das editoras e o pessoal que fica antenado em fazer essa transposição foi lá e realizou esse trabalho de simplificação, ou como Edgar Morin diz, de degradação da teoria. Leu o texto e observou aqui o que é que tinha aqui que poderia ser convertido num método. E aí, o que eles fizeram? Eles tomaram o que as autoras chamam de níveis de conceitualização sobre a escrita, que são os níveis pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Isso é muito conhecido. Eles tomaram esses níveis de conceitualização sobre a escrita e criaram didáticas de cada nível. Então, se você vai na internet até hoje, você encontra lá exercícios de alfabetização do nível silábico. Aí vem centenas de atividades do nível, né? Então, foi uma teoria que deu margem a essa degradação do método. E com isso, gente, o que restou dessa teoria na escola foi a conversão dela nessas didáticas e também a conversão dessa teoria em práticas de avaliação diagnóstica das crianças. As crianças passaram a ser classificadas enquanto crianças silábicas, crianças pré-silábicas, crianças alfabéticas, sendo que a criança pré-silábica é atrasada e a criança silábica alfabética é a criança adiantada, a criança alfabética. Infelizmente, não foi um livro que foi lido, estudado, foi um livro que foi apropriado, degradado em método, utilizado amplamente,
fomentando práticas que foram reproduzidas ao infinito, práticas do tipo, vamos contar quantas sílabas tem, batata, batata. E fizeram isso ao infinito, ainda fazem. Então foi um livro que foi degradado em método. Quantas pessoas leram? Quantas pessoas estudaram? Quantas pessoas entenderam? É um livro que hoje nos ajuda ainda em alfabetização? Ajuda, mas não é um livro que inaugura nada, porque Paulo Freire, veja, a Emília Ferreiro, ela era orientanda do Piaget, então o pensamento dela transitava ali nessa constituição de categorias, né? Quando ela coloca essas categorias de análise, silábico, pré-silábico, não sei o quê, ela dá margem à construção dos métodos, né? Então, é um livro que ainda ajuda. Eu indico a vocês que leiam, que estudem esse livro, não ouçam falar, tá? Leiam, estudem e entendam que tem muita coisa legal aqui. Ela, né, mais uma vez, embora Paulo Freire já tenha falado de uma forma bastante avançada, mas elas vão trazer essa questão da criança que já chega na escola com conhecimentos, a criança que já chega na escola e que já andou pela rua, já viu placa de loja, já viu a bula do remédio em casa, já viu a mãe receber uma conta de energia e fala, nossa, como tá caro, já viu que a escrita provoca isso nas pessoas. Então é uma criança que já chega com conhecimentos, com saberes, com hipóteses, constrói hipóteses, refuta hipóteses, né? Esse livro. Bom, em 1989, então, nós temos a chegada aqui no Brasil de outro livro, esse daqui, que é o livro amarelinho da Smolka, A Criança na Fase Inicial da Escrita, de Ana Luísa Bustamante Smolka, Alfabetização como Processo Discursivo. Chegou depois da psicogênese, de certa forma dialoga com a psicogênese, mas estabelece críticas a ela. Uma dessas críticas está no seguinte: quando Emília Ferreira e Ana Teberoski escreveram isso daqui, elas fizeram entrevistas com crianças, só que essas entrevistas foram realizadas de forma individual. E aí, a Smolka, nesse livro, ela faz uma crítica a isso, porque a Smolka, ela vai fazer a pesquisa dela dentro da sala de aula, com as crianças, com o barulho, com a criança andando, falando, professor, tudo acontecendo. Porque ela vai defender a alfabetização como processo discursivo, não essa alfabetização de laboratório, de criança entrevistada individualmente. E aí ela traz essa perspectiva da alfabetização como processo discursivo, e ela vai dizer que os conflitos cognitivos que a Emília Ferreiro está trabalhando lá no livro dela, não são conflitos referentes somente à leitura escrita, à representação da linguagem, mas são conflitos também atravessados por problemas sociais, econômicos e políticos. A Smolka, nesse livro, ela vai defender a dimensão criativa, criadora da linguagem e a produção de contexto, de conhecimentos em contextos de interação social. Então é isso que ela defende aqui, que a alfabetização ela se dê em contextos de interação, de diálogo, de movimento e de discursividade, que as crianças possam falar e que essa discursividade ela está relacionada com a materialidade da vida das crianças e que essas pronúncias dessas crianças são atos de criação e que elas precisam falar, elas precisam ser ouvidas nesse processo de alfabetização, trabalhando juntas e não isoladamente. É uma perspectiva de alfabetização fantástica, é um livro que foi publicado em 89, para mim ele é um livro muito atual, que merece muito ser lido, sempre esse livro aqui. A Smolka, para escrever esse livro, ela traz para gente, faz referências a dois teóricos, um deles é o Vygotsky, né? O Vygotsky, ele vai aparecer aqui no Brasil, esse livro dele, A Formação Social da Mente, em 1987, em 1984, e Pensamento e Linguagem vai aparecer em 1987.
Então, esses dois livros aqui influenciaram muito a Smolka na escrita desse livro aqui. Aqui, nesses livros, o Vygotsky vai defender a ideia do socio-interacionismo, ou seja, ele vai dizer que o desenvolvimento da criança ocorre em meio às interações sociais e à linguagem. Ele vai defender a força da linguagem, da interação, do encontro. E aí há de se pensar assim, puxa vida, que sentido tem uma classe de alfabetização na qual tem hora para falar, hora para levantar, aquele fica quietinho, agora não pode, agora não é sua vez. Ele vai defender essa interação, esse trabalhar junto, esse estar junto, a colaboração. Vygotsky defende muito a colaboração, que uma criança ajude a outra, né? Quando a gente está na sala de alfabetização, o que a gente faz? A gente separa o menino numa carteira, outra na outra. Ele defende a ajuda, ele vai dizer coisas assim que aquilo que uma criança não sabe fazer sozinha, se ela estiver num grupo com outras crianças, elas se ajudam mutuamente. Então aprende quem aprendeu e aprende quem ensina também, né? Ele vai dizer que o desenvolvimento e a aprendizagem ocorrem ao mesmo tempo, que o desenvolvimento provoca a aprendizagem provoca o desenvolvimento. E é tão importante isso, gente, porque veja, lembra daqueles momentos lá da Mortati, quando ela dizia assim, teve um momento da alfabetização que ela nomeia como instruído por bases psicológicas, que era um momento no qual as pessoas acreditavam que a criança precisava primeiro se desenvolver para depois aprender. Tem muito a ver com Piaget também, né? Primeiro desenvolve a criança para depois que ela possa aprender. O que é isso? Primeiro desenvolve, dá-lhe exercício de cópia, dá-lhe massinha, dá-lhe recorte, dá-lhe cobrir pontilhado, para depois ela aprender. Desenvolve primeiro, aprende depois, né? Tá ligada a essa ideia da maturação da aprendizagem. O Vygotsky não, gente. O que o cara vai falar aqui nesses livros? Ele vai dizer assim, olha, gente, o desenvolvimento da criança, ele não vem primeiro e a aprendizagem depois, não. E eles não caminham juntos, paralelos, não. É uma confusão, na verdade, porque um provoca o outro e o outro provoca o outro. A criança vai se desenvolvendo, e enquanto ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo. E ela vai aprendendo, e enquanto ela está aprendendo, ela está se desenvolvendo, né? Então, gente, a Smolka, ela leu Vygotsky para escrever esse livro, e aí a gente vai entender, né? A gente consegue imaginar, eu fico imaginando a sala de aula a partir desse trabalho da Smolka, né? Uma classe de alfabetização de Smolka, né? E aí Smolka, ela leu também vários livros, né? Um outro teórico que ela leu foi esse aqui, ó, Bakhtin, esse livro, Marxismo e Filosofia da Linguagem. Gente, esse livro é fabuloso, fabuloso. Eu indico a vocês, para quem trabalha com alfabetização e com língua portuguesa. Esse livro chegou aqui no Brasil em 1979. O Vanderlei Geraldi também leu, acho que dizem que foi um dos primeiros a ler essa maravilha aqui no Brasil, tá? O que o Bakhtin vai fazer aqui nesse livro? Várias coisas também, vou falar algumas. Então, o que ele faz? Ele vai criticar o objetivismo abstrato de Ferdinand de Saussure. O que é isso? No final do século XIX, tinha lá um linguista chamado Ferdinand de Saussure. Esse Saussure, ele era um professor, ele dava cursos, e os alunos dele compilavam as aulas dele, aquilo que ele falava, e a partir disso foi publicado um livro chamado Curso de Linguística Geral, isso final do século XIX. Gente, as ideias que estão presentes nesse livro são as ideias fundadoras da esmagadora prática alfabetizadora e de ensino de língua portuguesa no Brasil, até hoje, né? Aquilo que o Saussure disse lá no final do século XIX, que foi escrito, publicado nesse livro, é o que orienta a grande maioria das práticas até hoje no Brasil, tanto de alfabetização quanto de língua portuguesa. E o que o Bakhtin tem a ver com isso? Tem a ver com isso que o Bakhtin é a pessoa que vai fazer uma crítica ao Ferdinand de Saussure, né? E surpreendentemente,
Eu não estudei, eu cursei letras e eu não estudei Bakhtin na faculdade. E eu já perguntei a muitos estudantes de letras, você estudou Bakhtin na faculdade? Não. O que você estudou em linguística? Ferdinand de Saussure, tá? Então o Bakhtin ele vai fazer uma crítica a Saussure. Vamos ver o que esse Saussure aprontou. Vou falar um pouquinho sobre ele. Olha o que o Saussure acreditava. Ele acreditava que a língua seria um objeto isento de marcas ideológicas. Então, para ele, primeiramente, ele divide língua e linguagem. Língua é aquilo que já está normatizado. E a linguagem é essa confusão aí que as pessoas usam para falar no dia a dia, na sua vida, e cada um fala de um jeito, cada um entende do outro. Linguagem é essa bagunça, né? Então, o Saussure, ele disse o seguinte, na língua portuguesa e também, vamos pensar em alfabetização, né? Não se trabalha com a linguagem, porque a linguagem é muito confusa, ela é muito difusa, ela é indomável, deixa ela para lá. Vamos trabalhar com a língua, com a norma. Né? Então ele já disse isso. E ele disse que a língua é um objeto isento de marcas ideológicas, ela é neutra, ela é pura. Veja bem, o cara estava vivendo ali no auge do positivismo, né? Era o que ele podia pensar. Que a língua ela é provida de estabilidade, ela é imutável e ela é coordenada por leis gerais, que cabe ao sujeito adquirir essa língua e reproduzir as regras postas por sua normatividade. Então veja bem, eu nasci nesse país. Eu nasci num país, então, do ponto de vista do Ferdinand de Saussure, a partir do momento que eu nasci nesse país, há aqui uma língua que é a língua portuguesa. Então eu tenho que aprender essa língua, que ela é imutável, ela está pronta, acabada, finalizada, ela não muda, eu não posso fazer nada com ela. Eu cheguei, eu não posso fazer nada com a língua, eu só posso aprendê-la, reproduzi-la e utilizá-la dentro do âmbito dessa reprodução. Então é uma lógica que está presente no ensino da língua portuguesa e na alfabetização, gente. É uma lógica que entende que a língua é uma coisa morta, pronta, inalterável. A regra, a lei, a concordância tem que ser assim. Tem coisa mais bonita, eu sou mineira, gente, tem coisa mais bonita do que a professora chegar e falar assim, esses meninos aí é meu. Esses meninos aí é meu. Porque na escola os meninos é dela. Né? Cadê a concordância verbo nominal? Gente, eu estou defendendo que se fale e escreva errado? Não. Eu estou defendendo que você entenda que existe sim uma norma, que existe norma, existe uma gramática, existe uma regra, mas que há uma boniteza na linguagem, na expressão, na vida que circula, no quente que está ali na linguagem, que não pode ser negado. Né? Mas o Ferdinand de Saussure disse que não, que a linguagem, que isso daí não, deixa para lá, vamos trabalhar só com a língua. Então, o Bakhtin, nesse livro aqui, ele vai criticar o ensino da língua e vai legitimar o trabalho com a linguagem, essa linguagem torta, essa linguagem marcada pela que as pessoas marcam com suas culturas. Ele vai dizer aqui que a fragmentação e o repasse da língua corrompe os sentidos da linguagem e a sua força enunciativa. Isso é tão importante para a gente pensar a alfabetização, né? Quando você fragmenta a linguagem, a língua, né, e repassa, você corrompe os sentidos da enunciação, porque aqui ele vai trazer uma teoria da enunciação. Ele vai dizer que a linguagem não se curva à linearidade e supostos graus de dificuldade. Não existe isso. Não existe graus de dificuldade em linguagem. Com a teoria da enunciação que ele traz nesse livro, ele vai incorporar diferentes lógicas oriundas da realidade concreta, lógicas acompanhadas de seus conflitos, de suas tensões, de seus sentidos. Ele vai dizer que a enunciação não se subordina às normas gramaticais, ela incorpora o movimento social e a percepção daquele que enuncia, um sujeito histórico.
É tão interessante isso, porque faz toda a diferença quando eu recebo na minha sala uma criança de 6 anos na fase inicial da escrita, e eu olho para ela e a entendo como um sujeito histórico que está ali para enunciar a sua realidade concreta, está ali para comunicar, para fazer jorrar, transbordar os sentidos que ele atribui sobre o mundo. Isso é lindo, né? Ele vai dizer também que a linguagem incorpora os estremecimentos socioideológicos e históricos que atravessam as vidas dos sujeitos. É lindo isso, gente. Agora você imagina um menino chegar na escola e ganhar um beabá, beebé, né? Quando ele podia estar falando da vida dele, da história dele, do que aconteceu lá na rua dele, na casa dele, dos sonhos que ele tem. Isso ser transformado em texto, em enunciação, em palavra, em interação, em movimento, né? Então, a Smolka, quando escreveu esse livro amarelinho, ela também bebeu aqui no Bakhtin. Bom, então, dito isso, apresentei todos esses livros para dizer para vocês que todos esses livros foram muito importantes na constituição dessa perspectiva da alfabetização com textos. E o que vem a ser isso, gente? O que é a alfabetização com textos? Primeiro, eu queria ler aqui um fragmento de uma entrevista, Essa entrevista foi feita pela minha amiga Lafânia, que na época era minha bolsista de iniciação científica. E aqui nessa entrevista são duas crianças conversando. Uma tem 7 anos e a outra tem 9 anos de idade. Todas duas acabaram de passar pelo processo de alfabetização, tá? E aí a Lafânia perguntou a elas e gravou, depois transcreveu, isso aqui é a transcrição, perguntou para elas como que elas aprenderam a ler, tá? Lembre-se, são duas crianças de 7 e 9 anos. Uma chama Isa e a outra chama Alice. Vou ler para vocês. Isa: eu comecei primeiro a aprender o alfabeto até a metade do alfabeto e tinha que gravar. Alice: aí juntava sílabas, risos. Alice riu. Aí a Isa falou: depois no meio do alfabeto, aí você ia até o final. Depois começava as vogais, A, E, I, O, U, que são as 5 vogais, e botava primeiro o B. Aí fazia babebi, bobu. Aí fazia com o C, com o D, com o E. Com o E não, porque o E é vogal. Com o F, né? Aí ia fazendo K, C, S, I, Cocu, babebi, bobu, até o final do alfabeto. Depois juntava as sílabas. Aí a Alice fala: juntava as sílabas. Aí a Isa continua: aí você pegava o ba e o ló, que forma baló, que não tem nada a ver. A professora mandava desmanchar, botar outra, era chato a beça. Botava balalo, tá errado, tira. Era assim até conseguir uma palavra certa. Tinha que ser assim, tem que começar assim, B-A-L-A. Tem que ter a consoante e o A. E aí vai formando. Tinha gente que colocava cacava. Aí a tia mandava desmanchar. Alice ri. Aí a Isa continua: a tia pedia para botar outra coisa, era chato a beça. Depois da gente juntar as palavras, começava a formar frases, mas depois que a gente sabia, botava bala. O menino gosta de bala. Formando frases com as sílabas. Aí tinha que formar 5 frases usando bala. Aí muita gente colocava assim, babá, babá, até conseguir formar uma frase. Aí a tia vinha para desmanchar. Depois de fazer as frases, a tia mandava ler tudo. Parecia uma poesia maluca. Então isso aqui, gente, são duas crianças de 7 e 9 anos explicando como é que elas aprenderam a ler. Ou seja, o método de alfabetização ele é tão óbvio, ele é tão mecânico, que até a criança que é submetida a ele é capaz de descrevê-lo com precisão, né? E aí, gente, trazendo de todos esses autores, de todos esses aprendizados, de Paulo Freire, o Vanderlei Geraldi, a Smolka, tudo que a gente aprendeu com esses grandes pesquisadores e teóricos, nós pensamos então, junto com Vanderlei Geraldi,
a partir das proposições dele, nessa alfabetização com textos. O que vem a ser isso? É uma alfabetização que é fruto de um processo sempre inaugural e autoral, que envolve educadores e educandos num trabalho dialógico, de produção, de leitura e apreciação, e privilegia o sentido. Bom, como fazer? Como fazer isso? Como trabalhar com alfabetização com textos? Eu vou mostrar para vocês um trabalho de uma criança. Veja bem, vamos lá no Paulo Freire. O que ele diz? A alfabetização começa no diálogo. Então, converse com as crianças. O Vygotsky vai dizer interação, todo mundo junto. Faz uma roda, bate um papo, conversa, aprende a escutar o que eles estão dizendo. Olha o que o Bakhtin está dizendo. A enunciação da criança está carregada da materialidade de vida delas. Presta atenção para você entender a compreensão que a criança tem sobre o mundo, compreender o compreender dela. Né? Então, começa nesse diálogo, mas não é um bate-papo camarada, é um trabalho mesmo, é um trabalho muito consciente, muito direcionado que você vai ter nessa conversa. E aí, ouvindo as crianças, você vai aprender com elas. Você vai aprender com elas, a falar com elas, e você vai entender quais são os temas, quais são as questões, quais são os problemas que estão presentes ali. E a partir desses temas você propõe a escrita do texto. Nesse momento, professora, você é a escriba, então você escreve, elas ditam e você escreve. E é delicioso, é surpreendente, é lindo. As crianças elas ficam muito alegres, muito felizes, muito entusiasmadas, porque elas querem participar da produção desse texto. Pode escrever no quadro, pode escrever numa folha de papel, num papelão, onde você quiser. E aí você produz esse texto com as crianças, sendo fiel ao que elas estão dizendo. Elas são escribas, elas são as autoras, você é a escriba. Então você não altera nada do que elas dizem, você escreve. A partir do momento que esse texto está pronto, é impressionante, gente. O texto ficou pronto. E aí você propõe ler o texto. Você lê o texto com as crianças. E elas ainda não sabem ler. E aí você vai lendo, passando o dedo e lendo. Elas estabelecem uma conexão tão forte com o texto porque elas se veem representadas nele. Elas sabem que aquele texto é fruto de um trabalho coletivo. Há sentido naquele texto. E aí elas interagem não somente entre elas, mas com o texto. Elas querem o texto, elas desejam o texto. Elas sabem que ali está escrito algo que tem significado para elas. E aí você propõe a leitura do texto, vamos ler juntos, vamos levar para casa, pede a mãe para ler o texto em casa, e todo dia produzir textos, ler textos, compartilhar textos. Né? E como que a criança vai aprender a ler se ela não sabe a letra? Gente, não precisa saber nome de letra, não precisa saber nome de som de letra. A criança, ela precisa trabalhar no texto para que ela possa, nesse trabalho de construção do texto, com a professora sendo a escriba e de leitura, que ela possa começar a pensar sobre como organizar algo que ela já conhece, que são as tais letras, né? Que ela já conhece, ela já viu pelo mundo. Então ela vai observar como é que funciona esse sistema alfabético, mas ela não vai ver o funcionamento do sistema alfabético isolado numa sílaba, ela vai ver o funcionamento do sistema alfabético dentro do texto, acontecendo num lugar que tem sentido, que captura o olhar e o interesse dela. Né? Eu vou mostrar aqui tem uns textos de crianças, todos foram ditados pelas crianças, que o tema central eram os Vingadores da Marvel. Foram ditados pelas crianças e eu fui a escriba, tá? Então aqui tem vários textos, ó. Tem o Hulk, aí depois tá ilustradinho. Aqui tem Wakanda, Vibrânio, Asgard.
A Origem da Mulher Hulk, A Origem do Doutor Estranho. Eu vou ler aqui, Hulk, A Origem. Hulk, A Origem. O Bruce era cientista de raios gama. Um dia ele estava fazendo experimentos com raio gama, quando deu errado e explodiu. O Bruce pulou da janela do bunker e salvou um civil que estava passando de moto. Não deu tempo para o Bruce se salvar. Quando a radiação gama acertou ele, ele virou o Hulk. Gente, esse texto aqui eu escrevi, eu fui a escriba, mas o texto foi ditado, foi produzido, foi criado pelas crianças. Até mesmo porque eu não sei nada de Vingadores e nem de Marvel. A gente aprende com eles, isso que é legal. É uma surpresa para mim o tempo todo, porque eu não sei. Olha só, Wakanda é um país da África. O Pantera Negra e a Shuri moram lá. O Pantera Negra é rei e a Shuri é princesa. Em Wakanda tem o metal mais precioso e raro da Terra, chamado vibrânio. O Wakanda é o país mais avançado do planeta Terra. Eles que ditaram isso para mim. Eu não faço ideia do que é. E aí, gente, eles vão ditando, vão produzindo os textos e eu vou... Aqui nessa prática foi assim, né? Mas em geral é assim. A professora é a escriba. E aí, nesse movimento de diálogo, de escuta, de mergulho, de imersão nos sentidos, nos temas, nos interesses, na experiência concreta, surge o texto. Então, gente, é muito diferente você trabalhar com textos que são provenientes dessa realidade concreta e você trabalhar com isso aqui. A girafa Gigi gosta de goiaba. A criança, ela... Às vezes ela até joga isso fora e você fala, rasgou a folhinha que eu dei. Rasguei porque isso aí é lixo, né? Então a alfabetização com textos, ela trabalha com textos, com a produção de textos, com a criação coletiva e discursiva de textos dentro de contextos de interação. O que eu faço com esses textos? Ora, o que você faz com o texto? Você lê o texto, compartilha, mostra para outra turma, para outra sala, manda para casa, para a mãe ver, convida a mãe, o pai, a avó para assistir a apresentação dos textos da turma. Leia os textos, escreva os textos, construa cadernos de textos que serão lidos. E a criança, ela vai aprender a ler porque ela estabelece uma conexão com esse texto. Ela vai organizando esse sistema alfabético que é difuso para ela. E ela aprende a ler e escrever. Como? Lendo. Ela aprende a ler e escrever lendo. Lendo os textos que ela criou. Ela vai para a escola todo dia com desejo de ir para a escola, porque ela sabe que quando ela chegar lá, vai ter conversa, vai ter roda, vai ter discussão coletiva, vai ter interação, vai ter produção, vai ter criação, e os textos que ela produzir vão ser admirados e vão ensinar a professora, porque a professora nem sabia que era vibrânio e ela aprendeu comigo, né? O educador é aquele que ensinando ensina, aprende, né? Paulo Freire. Aí você pergunta assim, mas como elas vão aprender? Elas vão aprender o título primeiro, a primeira frase? Não. Quando você trabalha com a alfabetização com textos, ela aprende a ler tudo de uma vez só. Não tem nível de complexidade. Ela não vai aprender a sílaba canônica primeiro e o dígrafo depois. Quando ela lê tudo de uma vez só, né? E a gramática, e as regras, e as atividades. Bom, a melhor forma que você tem de aprender a escrever bem é lendo. Não tem outra forma. Gramática nenhuma vai te ensinar a escrever bem. Então, como é que eu vou fazer depois que a criança aprender a ler e escrever? Ora, continue produzindo e lendo textos. Escolhendo textos nessa roda dialógica, né? A escolha de textos que vão ser lidos. Então, continue lendo textos. O trabalho de alfabetização e o ensino da língua portuguesa
tem que ter como eixo principal o texto, a produção, a criação, a leitura, a admiração, o compartilhamento de textos. Quem lê muito, quem lê bem, quem lê e mergulha na leitura porque ela tem sentido, porque você olha para aquele texto e se vê parte daquele processo de criação ou de seleção daquele texto. Então, quem está imerso nesse processo todo, aprende a escrever bem, aprende a pontuar, aprende a acentuar, né? Não precisa fazer atividades mecanicistas à parte. Vou dar uma lista de palavras com G e com J. Né? Ô, gente, quanta gente até hoje, adulto, alfabetizado, não sabe se Giló escreve com J ou com G. Aí, nesse momento, o que eu faço? Eu olho no dicionário, eu olho no Google. É com J, é com G, o Giló. Né? Não é por causa disso que eu vou fazer uma lista de palavras com G, com J. Então, é isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Queria falar sobre alfabetização, queria fazer essa crítica ao uso dos métodos, a persistência da presença desses métodos na escola até hoje, nas concepções que orientam o meu pensamento para que eu privilegie o trabalho com métodos, e nessa proposição do professor Vanderlei Geraldi, que está lá na década de 80, para que a alfabetização seja realizada através de textos, resgatando, né, alguém, uma pessoa que é tão preciosa para nós, Paulo Freire, que Paulo Freire volte, que a gente possa levantar Paulo Freire, que foi desde a época da ditadura exilado, silenciado, criticado, não compreendido, não lido, e que a gente possa trazer esse amigão nosso, porque ele é brasileiro, né? Ele é nosso, que orgulho. E pensar nessa alfabetização transformadora, libertadora, autoral, inédita, que a criança se aproprie da sua própria palavra, da sua pronúncia, da sua enunciação, que a criança aprenda em contextos de interação, de linguagem, de movimento, de criatividade e de arte, que a alfabetização seja uma grande obra de arte. É isso.